base do ano da fé é o quê? Jesus Cristo. Nós não podemos ter dúvidas sobre Jesus Cristo. Quem foi, quem é Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos claramente quem é Jesus Cristo, sabe, a igreja levou 700 anos para vencer todas as heresias sobre Jesus Cristo. Primeiro foi o arianismo, no ano 325, que dizia que o Cristo não era Deus. Então teve o concílio de Nicéia 1, 325, que condenou o Ário e o arianismo. E deu um trabalho tremendo para a igreja. Depois teve o outro lá que disse que Jesus eram duas pessoas, né? O Nestório, o patriarca de Constantinopla, no ano 431, foi preciso a igreja fazer o concílio de Éfeso, e Nestório dizia que Maria era a mãe do Jesus homem, mas não era a mãe do Jesus Deus. Aí ele diz, para com isso, não existe dois Jesus. Jesus é uma pessoa divina só, que tem duas naturezas. E Maria é Theotokos, mãe de Deus. Do concílio de Éfeso bateu o martelo nisso. Depois houve um outro que disse que Jesus não tinha natureza humana. Era o monofisismo de um tal de Sérgio, patriarca de Constantinopla. Não, Jesus só tem natureza divina, porque a natureza divina engoliu a natureza humana. O Papa Leão Magno foi obrigado a escrever, né, aquele famoso Tomos da Flaviana, lá no concílio de Calcedônia, no ano 451, ele dizia, não, Jesus Cristo tem as duas naturezas. Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, senão ele não pode ser o salvador da humanidade. O salvador da humanidade tem que ser homem e tem que ser Deus ao mesmo tempo, porque ele é o pontífice. Depois tem uma outra heresia ainda, lá já no ano 680, o chamado monotelitismo. Aí não é mais monofisismo, uma natureza só. Mono quer dizer um, física quer dizer natureza, monofisismo, uma natureza. Aí vem uma outra heresia, de um outro sujeito, chamado Eutíquez, também de Constantinopla, um monge famoso, que começou a dizer assim, não, Jesus está bem, ele é uma pessoa divina, tem duas naturezas, mas ele não tem duas vontades, ele só tem vontade divina, ele não tem vontade humana. Foi preciso a igreja fazer um outro, foi o terceiro concílio de Constantinopla, e teve que se condenar o monotelitismo. Teletes em grego quer dizer vontade, mono quer dizer uma vontade. A igreja diz, não, Jesus tem duas vontades. Ele tem vontade divina e tem vontade humana. Só que a vontade humana é perfeitamente submissa à vontade divina. Como foi, por exemplo, no Calvário. No Calvário, a vontade humana de Jesus era fugir da cruz. Claro. Ele era homem, sentia medo como homem. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia passar. Mas, imediatamente, a vontade humana se submete à vontade divina. Não faça a minha vontade, senão a tua. Aliás, é um ensinamento maravilhoso para nós, né? Não faça a minha vontade, Senhor, faça a tua. Né? E a vontade de Deus foi feita e nós fomos salvos desse jeito. Então, isso foi no ano 680. Então, desde lá dos primeiros séculos, das primeiras heresias, até praticamente o ano 700, a igreja teve que lutar muito. Por quê? Porque Jesus é a base da nossa fé. Se a base da fé for estremecida, se houver dúvida, a fé toda fica comprometida. Então, meus irmãos, a igreja sofreu muito. Houve muitos cismas, o cisma dos monofisistas, o cisma dos monotelitistas, o cisma dos arianos, porque a igreja precisou quem é Jesus Cristo. Então, se você quiser ter uma fé autêntica, eu coloquei tudo isso num livro que eu chamei de Porque Eu Sou Católico. Porque se você quiser ser católico, você tem que entender isso. Porque senão as pessoas fazem perguntas para você, te põe na parede e você não sabe responder. É isso que eu quero, esta aula que eu quero dar aqui hoje. Pode passar para nós. Né? Professor, bom, essa semana estava rodando na internet, né, uma charge também com vários, são vários deuses que teriam nascido no 25 de dezembro. Agora inventaram um punhado, né? Agora inventaram um punhado. Mas aí vem justificando que desde a antiguidade se acredita nisso. Tá? Eu até respondi, deixei um comentário lá que o Jesus Cristo, a gente sabe, o catolicismo sabe que não nasceu 25 de dezembro. Essa é uma data que os pagãos comemoravam o Deus Sol, que sabiamente a igreja, o catolicismo pegou para se falar da verdadeira luz, né? O verdadeiro sol, que é Jesus Cristo. Mas eles vão tentando
Descaracterizar, exatamente. Para que não se acredite em Jesus Cristo, né? E aí até recomendei essa aula de hoje, queria explicar um pouquinho mais, porque de todos aqueles deuses, Jesus é o único, que, como o senhor vai explicar daqui a pouquinho, que realmente existiu. Verdade. Verdade, Sandro. Então, vamos colocar aqui alguns dados para a gente. A primeira coisa que a gente nota é que quando os evangelhos falam de Jesus, falam com uma precisão histórica, geográfica impressionante. Então os evangelhos dizem, por exemplo, assim, Jesus nasceu em Belém, dá o nome da cidadezinha, você vai lá em Belém, hoje tem a gruta onde Jesus nasceu em Belém, na Basílica da Natividade do ano 300 e pouco. 300, construído por Santa Helena, que está lá até hoje. Inclusive tem uma coisa maravilhosa na Basílica de Belém, que eu fiquei encantado. É a basílica mais antiga da Terra Santa que não foi destruída. Por que ela não foi destruída? Porque quando os persas dominaram Jerusalém lá por volta do ano 630, os persas arrasaram com todas as basílicas que Santa Helena tinha construído, mas não destruíram a Basílica da Natividade em Belém. Por quê? Sabe por quê? Quando eles chegaram na Basílica de Belém, eles viram as imagens dos reis magos. E os reis magos estavam vestidos como eles, persas, então eles não destruíram a Basílica. Por isso a Basílica da Natividade em Belém é antiquíssima, porque os persas não destruíram. Isso mostra que os reis magos eram persas, vieram da Pérsia visitar o menino Jesus. Interessantíssima essa história. Então a gente vê que os evangelhos, né, no tempo do rei Herodes, Antipas, não foi o Herodes, pai, que perseguiu, né, o menino Jesus, é o filho, é o Antipas, tá certo? O chamado, que o evangelho chama de tetrarca Herodes, porque o pai dividiu o reino em tetrarquias, né? Tetrarquias, da Judéia, no reinado de César Augusto, que morreu 14 depois de Cristo. Então, os dados são exatos, tá certo? No governo de Quirino, na Síria, que era o procônsul romano da Síria, o governador, morreu no tempo de César Tibério. Inclusive existe a cidade de Tiberíades, ali na Terra Santa. Por quê? Porque, né, o seu Herodes Antipas queria agradar o César Augusto, construiu o César Tibério e construiu uma cidade, deu o nome de Tiberíades, por causa do Tibério. Então, os evangelhos são precisos, historicamente, geograficamente. A Terra Santa é um museu a céu aberto. Não tem como desmentir. Vai lá, você vai ver o Mar da Galileia, você vai ver o Monte Tabor, você vai ver tudo que o evangelho fala. Não tem nada fictício, não tem nenhum teatro montado ali. É tudo. Você atravessa, pega um barco em Tiberíades, vai até Cafarnaum, 40 minutos, né? O mesmo trajeto que Jesus fazia, você enxergando todas aquelas montanhas à beira-mar de Tiberíades, onde ele fez a multiplicação dos pães, e etc, etc. Então, ok? Muito bem, vamos continuar, Sandro. Eu estava falando aqui então de Jesus Cristo, vamos voltar aí, não é? Eu dizia então que a vida de Jesus é muito bem detalhada historicamente, geograficamente. Está com o Evangelho dizendo que foi condenado pelo 5º procurador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Exatamente. Uma vez eu estava nessas visitas, nessas viagens, Sandro, e nós fomos lá à beira-mar, né, do mar Mediterrâneo, onde ficava a casa de verão do Pilatos. Né? E o que os arqueólogos encontraram? Uma pedra escrito lá, aqui a casa de Pôncio Pilatos. Entendeu? Quer dizer, então, exatamente como fala o Evangelho, os arqueólogos encontraram. Então, não é fantasia. Está aqui o 5º procurador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, que foi procurador de 27 até 37 depois de Cristo, nomeado por César Tibério, o imperador romano. Então é ali, ipsis literis, não tem chute, entende? Vamos lá. Pode rodar aí para nós, o Ellen. Bom, mas vamos ver aqui alguns documentos romanos falando de Cristo. Vejam, não são documentos da igreja, são documentos de escritores, historiadores não cristãos, pagãos, romanos, do ano 110 até o ano 120. Vejam bem, esses documentos. Vamos lá. Tácito, eu faço questão até de botar o nome inteiro dele ali. Se você quiser conferir, entra na internet, por exemplo, no Wikipedia você vai encontrar, e outras fontes, né? O seu Publius Cornelius Tácitus, que viveu de 55 até o ano 120, o que ele diz? Historiador romano, escritor, orador, cônsul romano, no ano de 97,
e procônsul na Ásia Romana, no ano 110 até 113, falando do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, quando Nero botou fogo em Roma, não é? Apresenta uma notícia exata sobre Jesus Cristo, uma notícia curta, mas exata. Veja, no primeiro século, a notícia do Tácito era essa, o historiador romano. Um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Vai. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Ora, cristão vem de quem? Vem de Cristo. Tá certo? Vai. Esse nome vem de Cristo, que sob o reinado de Tibério, foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Está aí um historiador romano do primeiro século, narrando o que está no Evangelho. Tácito, imperador, um escritor romano, tem nada a ver com a igreja, falando de Jesus Cristo. Alguém pode dizer que Jesus Cristo não existiu? Que Jesus Cristo foi um mito? Nero, no ano 64, fez a primeira perseguição, matou um monte de cristãos nas arenas, queimados, degolados, porque eram seguidores de Cristo. O Tácito escreveu essa coisa. E ele continua dizendo, esta seita perniciosa, que era o cristianismo na época, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Está aqui a obra dele, nos Anais 1544 de Tácito, primeiro século. Eu quero ver alguém desmentir isso. Eu quero ver algum historiador, algum cientista desmentir. Não é um documento da igreja, é um documento romano. Bom, vamos em frente. Plínio o Jovem, outro cidadão romano. O nome dele era Caius Plínius Cecílius Secundus, que viveu de 61 até 114, contemporâneo do Tácito, e que era sobrinho de Plínio, chamado o Velho, que foi governador romano da Bitínia, na Ásia Menor, e que escreveu uma carta ao imperador romano Trajano, aquele que também perseguiu muitos cristãos, no ano 112, dizendo o seguinte: os cristãos, então veja, o Plínio escrevendo, os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Está aqui, documento do primeiro século, de um escritor romano, falando de Cristo. Que os cristãos se reuniam no domingo para celebrar Cristo. Está aí epístolas, a referência direitinho. Outro cidadão romano, Suetônio, qualquer historiador conhece esses caras. Suetônio, Caius Suetônios Tranquilius, que viveu também no primeiro século, 69 a 126, contemporâneo de Suetônio, contemporâneo dos outros. Historiador romano, no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, que foi um reinado de 41 até 54, aquele Cláudio que expulsou os judeus de Roma, afirma que esse expulsou de Roma os judeus, que, sob o impulso de Crestos, que era uma forma equivalente a Christos, em grego Cristo, tá certo? Se haviam tornado causa frequente de tumultos. Deixa eu explicar isso daqui. O Cláudio, imperador romano, confundia os judeus com os cristãos. Por quê? Roma tinha muitos judeus. Porque os judeus, vocês sabem, por causa da diáspora, Jerusalém foi destruída no ano 70 antes de Cristo pelo general Pompeu. Então, muitos judeus foram trazidos prisioneiros para Roma. Então, Roma tinha muitos judeus. Quando o cristianismo apareceu, eles confundiam. Por quê? Porque eram as únicas religiões monoteístas que só falavam de um Deus. Então, o Cláudio, imperador romano, expulsou os judeus e confundia os judeus também com os cristãos. É o que narrou aqui esse cidadão. E aí, o documento dele está aí, Vita Claudi, a vida de Cláudio, 25. Então, esses são documentos de escritores romanos, pagãos, que não tem nada de cristão. Vamos em frente. Esta informação coincide com o relato dos Atos dos Apóstolos, lá onde a gente lê, em 18:2, que Cláudio decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Essa expulsão ocorreu por volta do anos 49, 50. E Suetônio, mal informado, julgava que Cristo estivesse em Roma provocando as desordens. É o que o Suetônio entendia, segundo
os historiadores. Bom, agora vamos ver documento dos judeus. Também não são cristãos. Você sabe que os judeus são os primeiros perseguidores dos cristãos. Mataram Estevão, perseguiram Paulo, perseguiram os apóstolos, mataram Tiago Maior. Documentos judaicos, dizendo o quê? Vamos lá, o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma coleção de leis e comentários históricos dos rabinos judeus posteriores a Cristo. Apresentam passagens referentes a Jesus, ou seja, documentos judeus falando de Jesus. Vamos ver. Note que os judeus combatiam a crença em Jesus, daí as palavras adversas a Cristo. Eles eram inimigos de Cristo, do cristianismo. Tá? Bom, o tratado chamado Sanhedrin, que é um Talmud da Babilônia, porque os judeus têm Talmudes de vários lugares. O Talmud da Babilônia diz o seguinte: na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré, documento judaico. Vai. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava: merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e levou à rebelião. Quer dizer, inimigo de Cristo, condenando Cristo. Vai. Quem tiver algo para o justificar, venha proferi-lo. Né? Nada, porém, se encontrou que justificasse, então suspenderam a haste na véspera da Páscoa. Está aí, um documento dos judeus narrando a crucificação de Cristo na véspera da Páscoa. A Páscoa judaica do sábado, Cristo foi crucificado na sexta-feira. Então, documentos romanos, documentos judaicos, lá do primeiro e segundo século. Bom, Flávio Josefo, outro historiador judeu, também aí, do século I, do ano 37 até o ano 100. Nós temos lido as aulas de Josefo até em português hoje. Né? Fariseu, escreveu palavras impressionantes sobre Jesus. Inclusive, alguns acham que Flávio Josefo teria se convertido ao cristianismo. Bom, mas olha o que esse homem escreve. Por essa época, apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem. Né? Porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele. Porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Vai. Ainda hoje, subsiste o grupo que por sua causa, ainda hoje, quer dizer, no século I, quando ele escreveu isso, ainda hoje subsiste o grupo que por sua causa recebeu o nome de cristão. Está aí. É só você pegar a obra em português, Antiguidades Judaicas, do Flávio Josefo, você vai encontrar lá, né, nessa referência aí, essa citação. Um escritor judeu do primeiro século narrando o que aconteceu com Jesus. Quer dizer, bate ipsis literis com o que está no Evangelho. Então ninguém pode dizer em sã consciência, quem é honesto cientificamente, quem é honesto historicamente, não pode dizer que o Cristo não existiu. Porque senão vai dizer que todo esse povo está mentindo. Os escritores romanos, os escritores judeus, e vai ter que dizer também que César não existiu, que Pilatos não existiu, que Suetônio não existiu, que Cleópatra não existiu, que Napoleão Bonaparte não existiu. Então vamos negar tudo. Se é para brincar de fantasia com a história, então nós vamos negar tudo. Porque é interessante, né? Quando querem atacar a igreja, nega, fica por isso mesmo, e ninguém prova nada. Mas de repente falam dos outros, aí tá, tudo é verdade. Professor, lembrando também que esses escritos dessas pessoas aí são referências com credenciais para saber aquilo que realmente existiu na história. Porque, como dizem por aí, papel aceita tudo, né? Claro. Então qualquer um pode chegar e escrever hoje qualquer coisa. Então vamos dizer assim, mas o que está escrito aí foram, talvez até os cristãos escreveram. Não, esses documentos que o senhor citou aí, eles são referência daquelas pessoas que querem estudar realmente a história, aí são que vão documentos históricos e, portanto, científicos. Né? Tá aí. Agora, nós temos documentos cristãos, que são os evangelhos. Então, depois dos documentos romanos, judaicos, temos documentos cristãos. Os evangelhos, o quê? Narram com riqueza de detalhes históricos, como eu já falei,
geográficos, políticos, religiosos, a terra da Palestina no tempo de Jesus. É impressionante as narrativas com o nome de lugar, de cidade. Né? Você chega lá na Terra Santa hoje, você vai encontrar a cidade de Naim, lá, no mesmo lugarzinho que é dito ali. Você vai encontrar lá o que aqueles lugares mais... Né? Belém, que era uma coisinha de nada, está lá, ainda hoje. Né? Os evangelistas não poderiam ter inventado tudo isto com tanta precisão. Os evangelistas não podiam ter inventado essas coisas, não tinham condições disso. Né? São Lucas, que não era apóstolo e nem era judeu, ele era médico. Lucas era de Tessalônica, ele conheceu São Paulo, nas viagens de São Paulo, né? Ele fala dos imperadores César, Augusto, Tibério, cita os governadores da Palestina com uma precisão histórica impressionante. Né? Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, outros personagens como Anás, Caifás, todos são muito bem conhecidos da história universal. Quer dizer, não é lenda, não é fantasia, não é brincadeira. São Mateus e São Marcos falam dos partidos políticos, dos fariseus, herodianos, saduceus, tudo como a história, né, de Israel conhece. Bom, interessante que os primeiros inimigos dos cristãos foram os judeus. E os judeus não negam nada disso. Porque os judeus sabem que é verdade. Os documentos deles narram isso. Né? Quem conservou o Antigo Testamento não foi a igreja. Quem conservou o Antigo Testamento foram os judeus. São João cita detalhes do templo. Impressionante. São João fala a piscina de Betesda, o litóstrotos. Você vai lá, está lá hoje o litóstrotos, lá hoje. Onde o Pilatos julgou Jesus. Né? O Gábala. E muitas outras coisas reais. Nada foi inventado, tudo foi comprovado pela história. É que eu digo, gente, uma semana para você conhecer esses lugares sagrados na Terra Santa é pouco. Quem já fez a peregrinação à Terra Santa, e hoje, graças a Deus, muitas pessoas estão podendo ir à Terra Santa. Né? Por exemplo, no ano 2000, eu ia para lá com 5, 6 ônibus. E você tinha que correr muito para você mostrar todas essas coisas em 7 dias. Porque está tudo ali. Eu entrei dentro do túmulo de Lázaro, desci lá dentro. Hoje não pode descer mais, mas eu já desci. Onde o Lázaro estava sepultado. E muitos outros detalhes desses impressionantes. E pergunta se alguém lá da Terra Santa desmente isso. Não. Não. Entende?